sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou ler de novo, só que vou ler sintetizando o texto, segundo aquilo que eu pretendo expor para a nossa meditação nessa noite. No 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Vou ler mais uma vez, sintetizando mais ainda. Sujeitai-vos uns aos outros. Vós, mulheres, sujeitai-vos. Vós, maridos, amai. Podeis assentar. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe, queridos irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios fala muito sobre família. E o discurso a respeito de família nesta carta fala da família social, arranjo social, família. Fala também da família enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, como família. E fala também da família de Deus. E em vista disso, nessa carta, a família é vista como um arranjo propício para relacionamentos. Talvez o arranjo mais adequado para o maior número de espécies de relacionamento. É o seio familiar. A base dos relacionamentos é dada dentro do seio familiar por um que é o amor. Então a família é o universo dos relacionamentos, mas é normatizado o relacionamento. O relacionamento no seio da família tem a norma, e a norma dada por Deus é o amor. O amor abarca, engloba todos os relacionamentos no seio da família, seja qual for a direção. Do marido para a esposa, da esposa para o marido, do pai para o filho, do filho para a filha, da filha para o irmão, do irmão para a irmã, do tio para a tia, do avô para a avó, do bisavô para... Em todos os níveis, em todas as direções dentro do núcleo familiar, há uma base, porque neste núcleo, com todas essas direções possíveis, ocorrem os relacionamentos e a norma é uma só. É a norma do amor. Agora, é claro que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir a respeito de amor. E a gente ouve a respeito de amor segundo a poesia, segundo as músicas, segundo a cultura, segundo os romances nos filmes. A gente ouve falar do amor, digamos assim, 1000 vezes. Enquanto
a gente ouve falar do amor pela ótica de Deus 2 vezes, enquanto ouve 1000 vezes do outro. Então é 1000 contra 2. Aí fica difícil, porque a nossa mente já está calejada e nós já temos tudo resolvido na ponta da língua o que é amor. Então, vamos variar um pouquinho e sair dos 2 e vamos para 3 contra 1000 agora. Vamos falar desse amor bíblico, que é um amor, não o amor teórico, abstrato, porque o amor, na acepção da gramática, ele é um abstrato. É um termo com subjetividade ou elementarmente subjetivo. O amor, você não vê ele. Ele não tem cheiro, não tem cor. Amor é um amor. Entendeu? É uma coisa que você está sentindo dentro de você, mas você não enxerga. Esse é o conceito dos filmes, né? Esse é o conceito dos romancistas. É o amor absolutamente ligado ao seu sentido gramatical, que é abstrato. E a Bíblia apresenta uma coisa diferente. A Bíblia apresenta um amor que tem cor. Você pode saber se é verde, se é vermelho, se é azul. Apresenta um amor que tem cheiro. A Bíblia apresenta um amor que tem corpo, que tem forma, que tem volume, que tem peso. Um amor que se enxerga, um amor que dá para pegar. Um amor que dá para tirar foto. Se você tira foto do amor abstrato, não sai nada. Mas o amor bíblico dá para tirar foto dele. E sai a foto. O apóstolo João fala a respeito desse amor. Ele fala lá quando ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo 3:18, ele fala assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, ou seja, não vem com esse negócio de amor, poesia, apenas de garganta, de língua, de expressão, de gramática, de vocábulo. Não amei, meus filhinhos, não ameis de palavra, não de discurso. Aí ele conclui falando assim: mas por obra. Por obra. Obra é aquilo que dá para fotografar. Se eu disser assim: pessoal, eu bebo água. Aí você bate a foto e não pode provar para ninguém que eu bebo água. Mas se eu não falar nada e pegar o copo e fizer assim, e você fotografar, aí você prova que eu bebo água. Porque palavras são palavras. Por isso que o apóstolo João está falando assim: olha, meus filhinhos, não ama de gogó, não de palavra, não abstrato, mas o concreto. Não o que não dá para fotografar, mas o que dá para fotografar. Não o que ninguém vê, mas o que as pessoas veem. Quando você fala amor, eu amo, ninguém vê nada. Aí ele está falando: você tem que amar. O amor proposto nas Escrituras é o amor que todo mundo vê. Aí ele chama isso de verdade. Ou seja, o outro não é verdade, mas esse é verdade. O amor que ninguém vê
é conversa, é poesia. Mas esse amor que todo mundo vê é verdade. E esse é o amor que é colocado como elemento imprescindível nos relacionamentos no universo da família. Quando a Bíblia estabelece como elemento imprescindível para os relacionamentos no seio familiar, já que o seio familiar é o universo propício para os relacionamentos em todas as dimensões, o elemento dado para condimentar os relacionamentos, para fundamentar os relacionamentos, é esse amor diferente. Então o apóstolo Paulo enche a carta que ele escreveu aos Efésios com menções de postura na ação do indivíduo que dá forma a esse abstrato amor no seio familiar. Entende? Ele enche desde o capítulo. Se você ler com esse foco, você vai ver a carta do apóstolo Paulo inteirinha, cheia de expressões que norteia a postura, a conduta daquele que está praticando a ação, com o intuito de, no seio familiar, transformar o abstrato em coisa, coesificar o abstrato, tomar o abstrato amor e transformar ele em ato, em gesto, em atitude. E assim, o amor tem que produzir ação pela visão bíblica. O amor tem que produzir ação. Até Deus tem uma expressão que, em Jeremias, que ele recusa aí, dizendo assim: esse povo me ama, mas é só com os lábios. É só blá blá blá. Então, esse é o tipo do amor que não satisfaz nem Deus, que é tolerante, compassivo e que recebe. Mas esse negócio de só falar, nem Deus. Porque o amor tem que produzir ação. Olha para Deus. Deus não amou o mundo? E amou pouco ou amou muito? Amou muito. Amou o mundo lá, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, sei lá o tamanho dessa tal maneira, entendeu? Não teve nem palavras para expressar o tamanho, aí falou tal maneira, tão grande que é. Mas ele ficou lá no trono chorando, falou: eu tenho tanto amor pelos homens na terra, estou cheio de amor por eles. Não, isso não vale nada para nós. Para nós nem para ninguém. Por isso Deus não fez assim, porque Ele sabe que isso não tem valor. Fica lá em cima no trono, sentadão lá, feliz da vida, olhando para a humanidade caminhando para o inferno, escravizada pelo pecado da carne e o diabo, e Ele falando assim: eu tenho tanto amor por eles. Fala sério. Deus amou o mundo de tal maneira que tomou uma atitude. Tomou uma atitude. O amor tem que ser transformado em coisa. Tem que ser transformado em ato. Tem que ser transformado em atitude. O amor tem que produzir ação. Agora, nós estamos falando de ação num ambiente específico. A nossa argumentação hoje é a ação produto do amor no seio familiar. E aí então, visto que o amor tem que produzir a ação, e veja bem, a ação, essa ação produto do amor no seio familiar, ela tem o seu próprio corpo. Ou seja, o corpo é a ação
do amor. E eu digo que esse corpo tem um espírito. Mas quando eu falo de espírito do corpo, que é a ação do amor, eu não estou falando de espírito entidade. Não sei se é muito difícil entender isso, espírito que não seja entidade. Porque quando alguém fala assim, olha, o espírito do Exu baixou no fulano, está falando de uma entidade, certo? Quando fala assim, o Espírito Santo encheu o pastor ali, está falando de uma entidade. Entidade é pessoa, é indivíduo. Então o Espírito Santo encheu ele, estou falando de uma entidade. E essa entidade é o próprio Deus. Mas o que eu estou falando aqui, o Espírito, não é entidade, é rompante. Quando eu digo assim, você está com espírito de conquistador. Eu não estou falando de entidade. Não quer dizer que baixou um espírito de conquistador e entrou nele. Não é entidade. É o rompante. Espírito de conquistador que vai, que marcha e que quer conquistar e vencer na vida. Está com espírito de conquistador. Entende isso? Eu olho para uma pessoa na faculdade e falo assim, pô, mas você não quieta, né? Você vai, faz pesquisa, você faz uma apostila do teu trabalho, tudo organizadinho, apresenta, vai até madrugada fazendo pesquisa iconográfica para acrescentar o texto no texto, para ilustrar direitinho, não sei o quê. Pô, você tem um espírito de estudante. Eu não estou falando que entrou um espírito de estudante nele. Não é entidade. Estou falando do rompante, da disposição. Entende? E é nesse sentido que eu estou dizendo a respeito do espírito daquele corpo. Qual é o corpo que nós estamos falando? O corpo é a ação. Que ação é essa? A ação produzida pelo amor. Quem ama, toma atitude, promove e pratica uma ação. Mas essa ação tem um espírito. A Bíblia dá a diretriz para o espírito da ação, produto do amor, praticado no seio familiar. Sabe qual é o espírito da ação? O espírito da ação no seio familiar é a sujeição. Acredita nisso? É a sujeição. A sujeição é o espírito da ação em nome do amor, porque tem amor que não tem o espírito de sujeição e por isso não pode ser chamado de amor, embora seja a ação no seio familiar. Não é só pelo fato de ter o rótulo de amor que é amor. O amor, então, é o abstrato que é a base de qualquer arranjo familiar. E não é só a família social que tem que ser impregnada de amor, atitude, mas que tem como espírito elementar a sujeição. Você pode achar isso direcionado para as famílias, pode achar isso direcionado para a igreja e pode achar isso também direcionado para a família do céu. Se você ler com acuidade a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo responde a respeito de tudo isso, mas o amor tem que ter corpo e o corpo do amor é a ação e o espírito da ação em amor é a sujeição. Então vamos fundir duas palavras aí e inventar uma terceira via de raciocínio aí, que é o amor-sujeição. Depois você vai entender isso.
a sujeição como produto da imposição de terceiro é tirania. Não é essa a sujeição. Sujeição que subjuga. A sujeição referida nas Escrituras Sagradas é uma sujeição voluntária pela consciência. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de sujeição aqui, no versículo 21, lido, não, 22, né? Não, no 21 e no 22. No 21 e 22, ele fala de sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros. Para mim, no meu entendimento, não sei se na tua Bíblia está aí, depois desse versículo 21, 22 começa assim, os deveres domésticos. É assim que está assim? No meu entendimento, a divisão, porque essa divisão não é original, né? Isso aí foi os homens que colocou para ficar mais fácil o raciocínio e tal. Mas no meu modo de perceber, esse 21 tinha que pular para baixo. Porque, o apóstolo Paulo, quando escreve isso, escreve corrido, contínuo. Aquilo ali está grudado nisso aqui. E para mim, dentro desse raciocínio que eu estou trazendo para nós aqui, ele está grudado. Então, sujeitai-vos uns aos outros. Vós, mulheres, sujeitai-vos. O apóstolo Paulo está trazendo a consciência. Para quê? Para que, mediante a consciência, o indivíduo toma a decisão voluntária de submeter-se, para não ser dominado, não receber uma canga, para não receber uma formiga no nariz, para não receber um abridão na queixada. Sabe o que é formiga no nariz? Não é a formiga o bichinho que anda e vai para o buraquinho. Formiga é quando tem um boi que é chucro. Boi chucro é aquele que não se deixa domar. Entende? Quando ele está na frente dos bois carreiros, como guia, se ele às vezes for um boi chucro, rebelde, ele não obedece a comando. Aí então o canzileiro, que é o moço que vai lá na frente, que cuida de tudo, dando os comandos, ele bota uma argola, uma espécie de piercing, desse tamanho assim, ó, nessa parte aqui do que divide a narina do boi, sabe? As ventas, que divide as ventas do boi, ele pega aqui e bota esse piercing grande, desse tamanhozão, assim, uma argola de ferro. Aquela argola chama-se formiga. Então, para que serve a formiga no nariz do boi chucro? Porque ele bota um fiozinho, não precisa ser uma corda, não, um fiozinho fino, um cordãozinho amarrado do lado de cada formiga, outro amarrado do lado de cada formiga, só que a formiga está presa aqui, ó, nesse ossinho que divide as duas ventas. Se o bicho for rebelde, basta uma puxadinha aqui, ele vira para cá. Uma puxadinha de leve, ele vira para cá. É fácil dominar o bicho com uma formiga no nariz. O abridão na queixada do burro é aquele freio que bota com um ferro dentro da boca do bicho aqui, assim. Aí bota uma cordinha de cá, uma cordinha de cá, e depois pode dominar o bicho à vontade. Monta no bicho e ele vai marchando, puxa aqui, ele vai para lá, puxa aqui, ele vai para cá. Porque puxa na boca dele aqui, entende?
A palavra de Deus, quando traz a consciência, o apóstolo Paulo está trazendo a consciência dos indivíduos para que, conscientes e não entorpecidos, não dormindo, não anestesiado, mas consciente pela exposição, tome a decisão de submeter-se, para não ser dominado, controlado, levado por qualquer vento de argumentação, segundo a pretensão do dominador. Porque tem amor que só é amor no rótulo, na verdade é uma formiga no nariz. Tem amor que de amor só tem o nome, porque na verdade é um abridão na queixada do burro. E o sujeito fala assim: ah, eu amo muito, eu te amo tanto que eu vou te amarrar no pé da na perna da minha cama para você não fugir daqui nunca, de tanto que eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou te proibir, você não olha nem para a direita nem para a esquerda, anda assim, olhando para baixo. De tanto que eu te amo. Entende? A sujeição proposta como condimento do amor, espírito do amor, porque pela visão bíblica não tem amor sem sujeição. Sujeição voluntária. Quando o apóstolo Paulo fala para as mulheres amar os seus maridos, não, as mulheres sujeitar-se aos seus maridos, ele está falando de amor. Porque o amor tem em si o coadjuvante da sujeição. E a sujeição tem como coadjuvante o amor. Se ele diz para a mulher sujeitai-vos, ele está falando para amar. E se ele diz para o homem amar, ele está falando sujeitai. Porque um não coexiste sem o outro. Isso é claro, por isso o primeiro versículo, que é o 21, fala: sujeitai-vos uns aos outros. É de ambos os lados a sujeição. Porque senão não é o amor previsto nas Escrituras. Senão é tirania, é dominação, é egoísmo, é conveniência. É conveniência do mais forte ser dominador sobre o mais frágil e botar um freio na sua queixada e falar assim: querida ou querido, eu te amo tanto que eu vou furar o teu olho para você não enxergar ninguém, porque eu não permito que você veja mais ninguém, então vou furar teu olho, porque eu te amo muito. Sou doido por você, sou apaixonado por você, então vou furar teu olho. Eu vou cortar tua língua, querida, você me desculpa, mas é muito amor. É muito amor, vou arrancar tua língua para você não pronunciar o nome de ninguém, porque eu te amo muito. Olha, eu acho que eu morreria se eu ouvisse você pronunciar o nome de outra pessoa, então por isso eu vou cortar a tua língua. É amor demais, é muito amor. É aquelas pessoas que diz que gosta tanto de passarinho, mas gosta tanto de passarinho, pega o passarinho e põe na gaiola. E consegue ser feliz. Consegue deitar e dormir. Consegue andar livre pelo mundo. Eu não consigo entender isso. Ama tanto o bichinho que prende ele, priva ele da sua liberdade, da sua natureza. Ele nasceu para voar, mas eu te amo tanto que você não vai voar nunca mais. Ele nasceu para pairar sobre as montanhas,
as florestas, os rios, as cachoeiras, lá no alto, mas eu gosto tanto de você que nunca mais você vai voar para lugar nenhum. É um tipo de amor. Por isso o apóstolo Paulo traz a consciência para que os indivíduos tomem conscientes a decisão de, amando nesse seio familiar, transformar esse etéreo amor em coisa, em forma, em atitude, mas dentro de um espírito de sujeição. Você acha que Deus nunca se sujeitou? Pois eu acho que tomar a atitude de enviar o seu filho para morrer, para ser cuspido por gente, escarrado na cara dele, pregar ele numa cruz, assassiná-lo, eu acho que Deus se sujeitou a isso. Deus se sujeitou. Se ele não se sujeitasse, ele podia dizer: eu sou o criador dessa criatura verme. Isso aí, falar que isso aí vale nada, é dar muito valor para ele. Lá em Jeremias está falando assim: vós sois menos do que nada. Nada é muito. Sois menos do que nada. Deus então poderia pensar assim: eu destruo aquele planetinha lá, com os moradores, com as matas, com as florestas, acabo com tudo. E pronto, vou mandar meu filho para morrer lá? Não, fala sério. Eles vão cuspir no meu filho, eles vão botar prego na mão dele, eles vão tirar a roupa dele, eles vão meter uma espada na costela dele, mas não vão mandar de jeito nenhum. Mas aí Deus se sujeita, fala assim: não, eu vou mandar, é muito amor, eu me submeto por conta do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que se sujeitou a enviar o seu filho para passar o que passou. Não existe amor sem sujeição. O amor não é arrogante, o amor não é soberbo, o amor não é autossuficiente, o amor não é egoísta, o amor é altruísta, o amor pensa no outro, abre mão do seu conforto, se sujeita a sofrer. Quando a Bíblia fala para amar, fala para o homem: ame a tua esposa. Está falando para você ter um espírito de sujeição, porque o homem tem um espírito de dominação. O homem naturalmente tem um espírito de dominação, de controlador. Quem manda aqui é eu, fica calada, fica quieta no seu canto. Quem manda nesse barraco aqui é eu, está virando bagunça. Então esse é o espírito. E quando a Bíblia fala para o homem amar, está incluso aí como espírito desse corpo produzido como produto do amor. O espírito é a sujeição. E quando fala para a mulher: sujeitai ao teu marido, está incluído aí, porque não existe quem se sujeita dentro dessa visão bíblica. A sujeição perfeita é aquela sujeição em amor. É o produto, é o espírito do amor, atitude, é a sujeição. Ama tanto que toma a atitude, toma a decisão de produzir atos
para que todos vejam a cor, a medida, o peso, a altura, o modelo desse teu amor que você tanto fala, então quero ver. Então, na hora de mostrar a atitude, tem que ter o espírito da sujeição. Vou pegar um exemplo assim para ilustrar, vou pegar uma mesa aqui, uma cadeira aqui. Pegou uma cadeira? Por exemplo, só um exemplo assim, não é que isso aqui, Deus pode estar te ensinando 1 milhão de outras coisas, não vai fixar só nisso, porque às vezes a gente dá um exemplo para ilustrar e aí atrapalha tudo, porque a pessoa pensa que é só sobre aquilo que vai valer. Não é universal, vale para um monte de coisa que eu não vou falar tudo, porque eu vou falar só o conceito, entendeu? Eu não sou adivinho. Estou aqui trazendo a palavra de Deus de modo genérico para você, com o Espírito de Cristo, com a mente do Senhor, afiada que é aplicar naquilo que Deus te mostra no teu universo existencial. Entende? Então, se eu pego uma cadeira, por exemplo, você vai no restaurante com a tua namorada, e aí você diz que ama ela. E geralmente, as pessoas que amam assim, têm certos cuidados, entendeu? Aí ele pega, vai e coloca, puxa a cadeira para ela. Na hora de que chega na mesa, ele vai, ao invés de você vir na frente correndo e sentar à mesa e já começar a pedir o seu cardápio, não, ele fica zeloso, cuidando da sua namorada. Aí ele chega perto da mesa e puxa a cadeira para ela assim. O amor começou a virar coisa que as pessoas não vê o amor, mas começou a ver as coisas agora que é produto do amor. Mas só que tem que ter o espírito da sujeição. Porque senão o sujeito decora de mente, lá na escola dominical que o amor tem que virar coisa, aí ele pega e fica pensando assim, vou transformar o meu amor em coisa. Aí puxa a cadeira para a namorada. Só que ao invés de puxar direitinho, ele deixa a cadeira meia torta assim, é só para inglês ver mesmo. Puxou assim, tá? Ao invés de fazer direitinho, com gozo, com zelo, com denodo, não, ele deixa a cadeira torta assim, é só para os outros ver mesmo que ele ama. Transformando o amor em coisa, mas está faltando uma coisa. Às vezes ele pega a cadeira e bota ela apertadinha assim que a mulher não entra aqui, é grudado na mesa. Ele pega a cadeira, puxa para ela só de mentirinha, é só para inglês ver. Entende? Porque não tem o espírito da sujeição no seu ato. O ato tem que ter o espírito da sujeição. Entende? Não é a sujeição que se fala no mundo aí, é outro tipo de sujeição. A sujeição como espírito do ato praticado como produto do amor no universo da família é aquele que Deus também fez. Porque Deus fez e não fez pela metade, não fez para inglês ver. Não fez de qualquer maneira, Ele pegou o melhor, o Filho. É coisa bem feita. Deus se submeteu. O amor, sujeição, é um amor desarmado. Não é aquele amor que faz e depois mais tarde cobra. Assim, eu puxei a cadeira para você, você não vai me fazer nada, eu vou querer algum pagamento. Não vai pagar nada, não vai, o que Maria leva nessa história? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou querer alguma coisa em troca. Porque eu te amo, transformei o meu amor em atitude e me submeti a você. Agora eu quero o troco. Eu quero levar alguma vantagem. Porque eu só dou, não levo nada, não recebo nada. Mas Deus, o modelo é Deus. Deus deu o melhor. Deus deu tudo. E ainda te dá a alternativa de escolher não aceitar nada do que Ele te deu. Você pode.
Você pode aceitar o amor dele, ou você pode rejeitar o amor dele, e você pode até ir para o inferno, se essa for a tua escolha. Você que escolhe, ele não vai botar o espinho na tua ilharga, não vai botar a espada na tua costela e falar, você tem que vir, porque eu sacrifiquei, eu te amei, agora você vai ter que vir. Não. Ele te conscientiza e você consciente toma a atitude. Ele te traz a consciência, ele te traz o conhecimento e você deve voluntariamente decidir. Entende? Ele não vai furar o teu olho para você não ver o ídolo. Não, você fica com os dois olhos arregalados. E você vê a Aparecida, vê o Exu Caveira, vê o São Bedeco de Orelha, o Santo Antônio do Cobertor Curto. Você vê, vai vendo. E você vê Jesus, Deus. Aí você escolhe. Se você quiser debandar para o outro lado, é uma escolha tua. Cada escolha é uma escolha. Entendeu? Mas ele amou. E o amor foi verdadeiro. Mas não tem cobrança, tem proposta. Tem proposta. Proposta que todo ser humano deveria aceitar. Marcos 14:36 nos mostra que Jesus também se sujeitou. O texto diz assim: e disse Jesus, Abba, Pai. Olha como Jesus se dirige ao seu papai. Ele se dirige ao pai chamando ele de papaizinho. Abba, Pai, é papaizinho. Paizinho, papai. É carinho, é afeto. É gente que está acostumada a deitar no colo, assim um do outro. A deitar no colo, encostar a cabeça no peito, assim, ó, receber afago. Entende? Ele chega falando assim com carinho, com afeto, tocando no coração, não nos tímpanos. Não, ele não estava falando para o tímpano, ele estava falando para o sentimento, para o coração, para as entranhas do papai, papaizinho. E aí ele continua falando assim: todas as coisas te são possíveis. Antes da proposta, ele abre a conversa falando daquilo que o pai pode fazer por ele. Papaizinho, o senhor pode tudo, tem todo o poder, toda a autoridade. Se o senhor quiser, o senhor pode até mudar a história. O senhor pode todas as coisas. Aí segue ele dizendo: afasta de mim este cálice. Todas as coisas para o Senhor são possíveis. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Papai, afasta de mim esse cálice. O Senhor pode até mudar a história. O Senhor pode até mudar esse drama. Salvar as pessoas sem a minha morte. O Senhor pode fazer isso. Salvar as pessoas de um outro jeito, sei lá, arrebata eles, dá um choque neles, aplica uma injeção na testa deles. O senhor pode fazer qualquer outra coisa, papai. Se for possível, o senhor pode todas as coisas. Então, papai, afasta de mim esse cálice. Mas depois, logo depois dessa expressão, vem a sujeição. Por amor ao Pai, Jesus se submete, ele se sujeita e ele conclui fazendo assim: porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Eu me submeto, eu te amo e eu vou fazer tudo aquilo que te agrada, papai. Eu só faço aquilo que te agrada. Eu queria que o senhor mudasse, mas
mas isso é eu quero fazer o que o senhor quer. Jesus, por amor, se submeteu. Ele não veio para a terra enganado, falando assim, ó filho, pode ir tranquilo, lá ninguém vai mexer com você, você fala que é filho meu, e todo mundo vai te respeitar, e vai ficar todo mundo arrepiado quando te ver, vai ser um popstar da terra, vão correr atrás de você mais do que o Michael Jackson, vão querer tocar em você, vão te aplaudir, vão gravar um monte de disco de você, ó, você vai arrasar, pode ir, viu filho? Não. Relacionamento entre pai e filho, papaizinho, olho no olho. E o filho veio, consciente de tudo, por amor. Por amor o filho veio. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, na apresentação do livro do Apocalipse, na introdução, no versículo 5, diz assim que o tal livro, a tal revelação, é da parte de Jesus Cristo. E depois diz assim, aquele que nos amou. O Senhor Jesus se submeteu ao drama da cruz. E o drama da cruz não é só a cruz. A cruz é o apogeu do drama da cruz. O drama da cruz envolve cada chibatada. Envolve o fato de ele ter sido moído. Envolve o fato de ele ter tido espinho na sua fronte. Cada espinho, cada cutucada, cada milímetro que o espinho entrava na sua fronte e fazia verter o sangue. O drama da cruz envolve todas as coisas pertinentes. Envolve a espada na costela, a cusparada na cara, o desprezo dos homens. O drama da cruz, ele se sujeitou ao drama da cruz por conta de que ele nos amou. Aquele que nos amou. O amor leva o indivíduo a tomar atitude. O amor bíblico leva o indivíduo a fazer, sair do falar e fazer. Mas quando ele faz, ele não faz esperando a exploração, a dominação. Não, o amor, a atitude tem o espírito da sujeição. Parece impossível entender, e não apenas entender, mas também viver o amor nas relações humanas sem a sujeição, o amor perfeito. Sem a sujeição, parece impossível, porque na prática, o amor envolve abnegação, envolve sacrifício, envolve doação. E para isso é preciso se sujeitar. Mas a sujeição tem de ser abarcada pelo amor. E o amor tem que estar no espírito da sujeição. Porque a sujeição fora do amor não é sujeição. É tirania, é dominação, é negociata, é esperteza. O amor-sujeição é o princípio construtivo de toda a estrutura familiar, em qualquer dimensão. O amor-sujeição é desarmado. Quem ama não fica o tempo todo com o dedo no gatilho. É tão triste, às vezes, certos lares, aonde a criancinha
vai crescendo, a mamãe troca suas fraldinhas, dá mamadeira para o bichinho, e ele vai crescendo, crescendo, ela cuida do menino, vai crescendo, crescendo, e o próprio Deus passou por esse drama. Deus fala assim, olha, falando de Israel, quando você era uma menininha, tua mamãe pegou você e nem cortou o teu umbigo, jogou na beira da estrada. E eu peguei você para mim. Eu achei você embrulhada no teu sangue. Aí cortei teu umbigo, limpei você, dei comidinha para você, te aqueci e você foi crescendo feliz. Uma menininha formosa. Cresceu, cresceu e depois logo veio a puberdade, cresceu os teus peitinhos. E você ficou mocinha, vaidosa, o teu cabelinho cresceu. E eu te dei um monte de presente. Isso é Deus falando. Te dei um monte de presente. Eu pus um pendente no teu tornozelo. Botei um colar bonito no teu pescoço. Te enfeitei toda, pus até um pendente no teu nariz. Está escrito lá, Deus falando que fez isso com Israel. Mas você, depois se envaideceu, quando chegou o hormônio da tua adolescência, você empinou o nariz, saiu sapateando, pisando duro assim, virou as costas para mim. E foi deitar debaixo das árvores com todo mundo que passava na beira da estrada. Eu estou falando livremente o texto, mas é isso que está escrito. Só estou falando com as minhas palavras, mas é isso que está escrito. E às vezes a gente vê isso nos lares. Um lar, a criancinha vai crescendo, 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 e de repente fica rebelde. E aí, quando você vê uma menina, um menino na roda dos amigos e dão risada, e um fala uma bobeira, o outro acha graça, que coisa engraçada. E às vezes nem é engraçado nada. Sabe por que está dando risada? Porque respeita o amigo, entendeu? Está querendo fazer a política do bom relacionamento. Aí o outro fala assim, feijão. Ele... Feijão? Mas que coisa engraçada. Você fica de longe olhando e fala assim, mas feijão? O que tem de engraçado nisso? Abacaxi. Abacaxi, é verdade. Sabe que eu não tinha nem pensado nisso? Abacaxi. É muito engraçado isso. Abacaxi. Dá risada. E aí, o papai ou a mamãe, lá em casa, quando fala uma coisa engraçada, bem engraçada, aquelas coisas de família, que às vezes surge uma coisa engraçada, aquele que estava dando risada de feijão e abacaxi lá no meio dos amigos, no seio familiar, mesmo que seja uma coisa engraçada, fala assim, que coisa mais sem graça, que babaquice, parece palhaço. Que babaquice, parece que palhaçada. Ainda bem que meus amigos não estão aqui para ver isso, que eu tenho vergonha. Vergonha do meu pai, vergonha da minha mãe, vergonha do meu avô, vergonha da minha avó. Entende? Lá fora, com os amiguinhos, tem uma paciência. Lá dentro de casa, anda com o dedo no gatilho o tempo todo. O cara amarrado, bicudo, a mãe abre a boca. Pá, 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 pá. Não, peraí, filha. Não vem não, que hoje eu não tô bom. Não, filha, peraí. Calma lá, filho. Aí fala assim, é porque eu sou adolescente. Aí joga culpa, sabe? Tudo tem que ter um rótulo, não assume as coisas. A Bíblia fala que no seio da família
tem que ter um elemento primordial. O nome do elemento é amor, e não é poesia, é atitude. E quando toma a atitude para manifestar o amor, tem que ter sujeição. Ainda que seja uma bobeira. O que custa dar uma risadinha? Se fosse para o teu amigo, estava tendo cólica de tanto dar risada. O que custa? É assim mesmo. Não é todo mundo sábio, todo mundo poeta, todo mundo... Não, no seio familiar tudo é singelo. A gente fala bobeira mesmo. A gente dá risada mesmo. No seio da família é assim, o dia a dia, a rotina. Não é isso que vai fazer você ficar com o teu dedo no gatilho o tempo todo, pronto para disparar. Não, baixa a bola, baixa a bola. O amor envolve sujeição, envolve tolerância, envolve abrir mão daquilo que você pensa às vezes, hein? Você leva prejuízo, prefere sofrer o dano do que causar o dano. Você prefere sofrer o dano de entristecer-se do que causar o dano de entristecer. Entende? Vai administrando isso. O nome disso, pelas Escrituras Sagradas, é amor. É assim que é amor. Não é daquele jeito lá que diz o William Shakespeare. Não. Aquilo lá não é. Aquilo lá é outra coisa. Quando Deus fala de amor, Ele está falando disso. Entende? O amor liberta, não aprisiona, não domina, não destrói. Às vezes numa relação, às vezes sofre o dano por conta de um sonho que tinha e depois foi tudo por água abaixo por conta de que um cruzou o caminho do outro. Um ia ser médico. Tinha o sonho de ser médico. Digamos assim, a moça tinha o sonho de ser médica. Aí está estudando, de repente se apaixona por um moço. E aí os dois acabam se casando. E ela se engravida. E vem uma criança, e depois vem outra, e aí já não dá mais para ir para a faculdade, já o dinheiro fica curto, o tempo não dá mais, precisava do dia ser de 50 horas cada dia para cuidar de tudo, e aí pronto, acabou o sonho, foi por água abaixo, cadê? Medicina não dá mais, é um sonho que não dá mais, já era. Mas às vezes o companheiro ama tanto. E o amor liberta. O amor ajuda. O amor ampara. Ainda que uma das partes sofra o dano voluntariamente. Eu prefiro me submeter e sofrer o dano para ajudar aquela outra parte que teve os seus sonhos interrompidos por circunstâncias naturais da nossa união. Então vou tentar alguma coisa para amenizar isso, vou cuidar das crianças para ela ir continuar a sua faculdade. Se não pode ser médica, pelo menos enfermeira padrão. Vou dar uma força para ela, vou ficar olhando as crianças, nem que eu tenha que ficar levantar de madrugada para tomar o ônibus e ir para o meu serviço no dia seguinte, mas eu vou fazer um sacrifício, entende? O amor tem esse perfil de preferir aplicar a si o dano para amenizar o dano do outro. Pensa que foi fácil para Deus se submeter a entregar Jesus para nós? Pensa que foi fácil para Jesus se submeter a enfrentar a cruz? Por amor a Deus? Pensa que foi fácil para Jesus se submeter ao drama da cruz por amor a nós? Não. São decisões que a pessoa prefere sofrer o dano. Eu prefiro ir para a cruz, mas não quero que você vá para o inferno.
Eu prefiro que eles me preguem, prego, se for preciso pregar para todo lado, na perna, para todo lado eu prefiro, mas não quero que você sofra nas mãos do diabo. Eu quero que você vá morar no céu, ainda que eu tenha que ir lá, ir para a cruz, eu quero que você vá para o céu. Sofro dano, mas não quero o teu dano. Para isso tem que se submeter. Podia avançar um pouquinho mais, mas eu acho que Deus já falou tudo. O que haveria de ser dito, dito está. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.